E aí galera do canal, firmeza total, V2 Brutal na área. E conforme eu tinha falado para vocês, vou fazer um breve review da motoca. Até porque não rodei muito com ela ainda, então não dá para fazer um review muito detalhado da moto, com relação a impressões mais técnicas dela. Mas já dá para falar um pouquinho da moto, do pouco que eu rodei. Então vamos lá. Essa é a V-Strom 1000 XT Adventure, ano 2019, modelo 2020. E do pouquinho que eu rodei com ela, já tenho algumas impressões que eu vou passar para vocês. Algumas positivas, outras nem tanto. Vamos começar aí pelas positivas. Primeira delas, estética. E aí é uma opinião pessoal, porque isso vai de cada um. Alguns vão achar a moto linda, outros nem tanto. Eu particularmente achei a moto linda demais. Conjunto de cores que a Suzuki propôs aí para o modelo Adventure ficou show de bola. Questão de ergonomia. A posição de pilotagem na moto é muito confortável. Você literalmente veste a moto, apesar do banco ter ficado mais estreito, a posição de pilotagem e o encaixe que a gente tem aqui no tanque, você literalmente veste a moto e fica numa posição muito confortável. Gostei muito. Conjunto de acessórios da moto. Como um todo, gostei muito, mas tenho algumas ressalvas a fazer que vão ser aí os pontos negativos, mas isso daqui a pouco eu falo. Questão de ciclística. A moto é fantástica. Ela é muito mais leve, muito mais na mão, por assim dizer, que o modelo anterior. Senti uma grande diferença ao pilotar ela. Eu tinha uma V-Strom 1000 ano 2008 e tanto a sensação de peso quanto a sensação ciclística é muito diferente, para melhor. Achei essa moto muito mais ágil, muito mais leve, muito mais na mão que o modelo anterior. Então, um ponto positivo nesse quesito. Com relação ao conjunto tecnológico dela, ela tem um conjunto tecnológico básico, mas muito bom. Tem ABS, que não pode ser desligado. Tem controle de tração em 3 níveis, sendo desligado o nível 1 e nível 2. O nível 1 para uma pilotagem ok, e o nível 2 para uma pilotagem aí em pisos mais acidentados ou dias muito chuvosos. Vou testar mais aí esses níveis de controle de tração e depois eu passo para vocês as minhas impressões, mas venho pilotando ela no nível 1 e já senti uma boa diferença. A moto fica mais firme no chão, ela fica mais firme principalmente nas curvas. Você sente mais segurança para fazer curvas com a moto, com esse controle de tração. Muito bom, gostei demais. Quanto aos acessórios, a V-Strom normal, convencional, ela não vem com nenhum desses acessórios que vem nesse modelo Adventure, que são os protetores aí de manetes, protetores de motor, faróis auxiliares que já são em LED, protetor de cárter, que por sinal é um protetor em metal bem resistente, me agradou muito. O conjunto de suportes para os baús e os 3 baús, os laterais e o traseiro. E aí, já pegando o gancho aí de falar dos baús, eu vou começar aí a elencar os pontos negativos que eu encontrei na moto.
Os primeiros pontos negativos, na verdade, é a falta de alguns acessórios, que pela proposta da moto, ao meu ver, eles já deveriam vir de série na moto, até porque não são acessórios caros. O primeiro deles é o protetor de radiador. Não vem de série na moto. Eu que comprei e instalei. E para vocês terem uma noção, numa tocada de 40 km da concessionária até a minha casa, já bateram pedras no radiador e já fez alguns amassadinhos. Então sim, é um acessório que ele é essencial, até pela proposta da moto. Então fez falta isso aí. Eu acho que a Suzuki poderia ter um pouco mais de atenção nesse sentido e a moto já ter esse acessório de série. Outro acessório que para mim não custava nada a Suzuki ter incluído nesse modelo e já poderia ter vindo de fábrica é o suporte para GPS ou celular. Se a proposta da moto é uma moto mais premium, mais aventureira, preparada para longas viagens, um suporte de GPS é essencial. Você vai ter que colocar seu GPS ali, seu celular, em algum momento. Então sim, faz falta. Eu comprei a parte, instalei, mas poderia muito bem ter vindo já na moto. Não faria diferença nenhuma para a Suzuki isso no preço, no valor total da moto. Um suporte de GPS desse e um protetor de radiador, por exemplo, estão na faixa de 100, 150 reais, não mais que isso. Um outro ponto que eu achei negativo, vou avaliar se com o uso da moto isso melhora, mas nesse primeiro momento, a rigidez do banco. O banco ele é bem mais duro que o banco da V-Strom 1000 anterior, e fiz uma última tocada que eu até fiz a gravação do último vlog que está no canal. Rodei pouco mais de 150 km e de volta com a patroa, e numa tocada de 70 e poucos, 80 km até São José dos Campos mais ou menos, a patroa já reclamou da lombar que esse banco ele é muito duro. Então a gente vai sim estudar colocar uma capa conforto ou almofadas de gel para melhorar o conforto dela, mas sim, é um ponto negativo a rigidez desse banco. Na V-Strom 1000 anterior, que inclusive eu tinha uma que era o besourão aqui do canal, o banco era muito mais macio, a diferença é muito grande. E agora vamos para o ponto negativo que para mim foi o que mais decepcionou, mais pegou nessa moto. E aí eu falo na moto porque os baús eles são o conjunto da obra. A moto é vendida completa com os baús, então eles fazem parte da moto. A qualidade da construção e dos materiais dos bauletos. Vou explicar. Primeiro que principalmente esse baulete traseiro, ele é um bauleto monoloque. E a gente sabe que bauletos monoloque não são indicados para motos de alta cilindrada, porque eles correm o risco de se soltarem numa viagem. Eu inclusive já testemunhei isso algumas vezes, desses baús se soltarem da moto no meio da estrada. E dentro da cidade também já vi motos menores com esses baús simplesmente se soltar e cair no meio da rua. E aí imagina você com o seu garupa, sua garupa, com esse baú carregado numa velocidade de 120, 140 km por hora, esse baú se solta. Já dá para imaginar o estrago que isso vai fazer. Segundo ponto é a qualidade do material e da construção dos baús. Prestem atenção em quão mole, em como ele se dobra. Ele não passa confiança nenhuma. O material, você literalmente com pouca força, você literalmente torce o baú inteiro. Fora que se a garupa encostar nesse baú, ele se torce todo. Ele não passa confiança nenhuma. Até a base do baú se move. Estão vendo? Eu já tentei apertar, reapertar, não teve jeito. A minha esposa encosta aqui e o baú se torce todo. Então ela não tem confiança nenhuma
de se apoiar nesse baú. E isso não acontece, por exemplo, em baús premium, como os da Give, por exemplo. Os baús monocase da Give, qualquer modelo que você pegar, você não passa por isso. E aí, aproveitando o gancho, se vocês olharem no meu último vlog, eu falo um pouco disso, que essa moto, a Vestron 1000 Adventure XT, ela é vendida em outros países do mundo com bauletos com uma qualidade muito superior. Coloquei no último vlog algumas fotos, vou colocar aqui de novo algumas fotos para vocês olharem do modelo XT que é vendido em outros países, inclusive até na mesma cor que essa, para vocês fazerem uma comparação da diferença dos acessórios que são colocados nessa moto fora do Brasil e dos que são utilizados aqui dentro do Brasil, especificamente falando dos bauletos. Então eles não passam muita segurança, na verdade não passa segurança nenhuma. O bauleto lateral, ele é até ok, tá? O sistema de trava dele aqui é de plástico, mas é uma trava até ok, simples de utilizar, tranquilo de manejar. São 29 litros cada um dos laterais contra 35 do traseiro, mas também sofre do mesmo problema. Os materiais não passam confiança, são materiais muito finos, não tem uma boa rigidez, então não passam muita confiança. Mas os bauletos laterais, eles têm uma qualidade melhor que o traseiro, por exemplo. Eu já me sinto mais à vontade de usar os laterais do que o traseiro, tanto que esses laterais eu não pretendo substituir. O tamanho deles para o que eu costumo utilizar em viagem está ok, não costumo levar muita bagagem, até porque não vou ficar levando bagagem para passear, levo só o necessário. Mas o bauleto traseiro, até para carregar coisas mais volumosas e até para que a minha esposa ela possa se apoiar com segurança, eu vou ter que trocar. Tanto que eu já providenciei aí um outro bauleto traseiro para trocar e colocar no lugar desse. Não vou utilizar esse baú que a Suzuki mandou. Nesse sentido, ponto negativo. Tá certo? Vamos falar um pouquinho, antes de encerrar o vídeo, do painel da moto. É um painel misto, analógico e digital, bem completo. Aqui você tem o RPM, luz de ABS, neutro, controle de tração. Na parte digital você tem indicador de marchas, velocímetro, temperatura ambiente, temperatura do motor, marcador de combustível, os níveis de controle de tração, relógio, odômetro total, trip 1, trip 2. Aqui na parte de combustível é legal que ele te passa algumas informações como o consumo real da moto quando você está rodando, o consumo médio que ela fez na última tocada e quantos quilômetros você ainda consegue fazer com a quantidade de combustível que ainda está no tanque. Isso eu achei bem legal, bem interessante. Tá certo? Mais detalhes, galera, eu só vou poder passar para vocês depois que eu rodar mais com essa moto, que aí eu vou ter uma impressão mais apurada dela, inclusive com os defeitos crônicos que a gente já tinha relatos nas Vestrons anteriores, como por exemplo estator, campana, entre outras coisas. Mas isso conforme eu for utilizando mais a moto, conforme eu literalmente, no bom sentido, moer a moto na estrada, eu vou passando isso para vocês. No mais, o que eu posso falar é isso. Gostei muito do ABS dela, gostei muito do conjunto eletrônico, o controle de tração é bem eficiente, tem aí suas particularidades, seus pontos negativos que a Suzuki poderia ter melhorado aí para trazer esse modelo para o Brasil, mas não é nada que desabone a moto. Tá certo? Por enquanto é isso. Se vocês tiverem dúvidas aí, deixem nos comentários. Se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, compartilhe aí com os amigos e amigas aí
nos grupos para fortalecer o canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. V2 Brutal saindo fora. Tamo junto e é nóis.